Seja Ele falando conosco. Vai falar comigo, Senhor Jesus. Fala meu coração. Nós precisamos de Ti. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Te entregamos essa convenção do legado. Nós queremos receber o legado do Senhor para nós. Fala conosco, que seja a Tua palavra sendo revelada. Senhor, traz revelação da Tua palavra. Tira todo argumento, tira todo orgulho. Com humildade estamos aqui, queremos aprender, queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a essa palavra, Senhor. Glória a Deus. Eu quero começar lendo no livro de 2 de Reis, capítulo 2. Vamos ler vários versículos. Aí vamos estar aprendendo um pouquinho da vida de Eliseu e Elias. E fala assim no primeiro verso: chegou o tempo de o Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. E Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Até onde? Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Até onde? Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Qual o nome dessa convenção? Legado. Qual o nome? Legado. Você sabe que a palavra legado significa herança. Quando falamos sobre legado, estamos falando sobre quê? Herança. E não é à toa que esse ano o nome profético, porque eu acredito que os nomes das convenções são proféticas. Deus quer falar algo com a gente. Quando Ele está falando que existe um legado, é porque existe uma herança que Deus quer nos dar. Agora, a pergunta é: quantos sinceramente querem receber esse legado que Deus tem para vocês? Sabe, eu fiquei tão impactada com essa história. E eu orando pelas convenções legado, Deus me falou: fala sobre Eliseu e Elias.
Porque Elias representava esse pai espiritual que tinha algo para dar. O que Deus falou comigo era, Eliseu não era o único estudante de Elias. Tinha outros profetas. Mas quem foi o único que recebeu o legado? Eliseu. Tinha outros aí. Tinha outros que estavam vendo o que estava acontecendo, mas só Eliseu recebeu o legado. Por quê? Porque ele queria. E nessa história a gente vê 4 lugares que Eliseu foi até receber o legado. Cada lugar tem um significado muito específico. E hoje eu quero te falar sobre isso. Como receber o legado, a herança que Deus tem para nós. Quantos querem receber esse legado? A Bíblia começa falando no primeiro verso. Fala que Elias saiu de Gilgal. Qual é o primeiro lugar? Gilgal. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, Gilgal é o primeiro lugar. Agora, quando a gente vai estudar, o que significa Gilgal? A primeira vez que a gente encontra Gilgal é em Josué, capítulo 5, versículo 9. Fala, e o Senhor disse a Josué, hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E esse nome continua até hoje. Então Gilgal foi o primeiro lugar depois para lembrar eles do que Deus tinha feito, a libertação que ele fez de Egito. Eu pensando em Eliseu, porque Eliseu teve seu Gilgal. Eliseu teve esse momento onde ele saiu da escravidão. E Gilgal é esse lugar de decisão. Fala comigo, decisão. Porque Egito representou um tipo de vida, opressão, escravidão. Agora para Eliseu, a gente encontra um pouquinho a história dele em 1 Reis capítulo 19. É interessante porque Deus ama legado. Elias, ele gostava de trabalhar sozinho. E até Deus falou para ele, não, você tem que passar legado. Por isso eu acredito que Deus ama família. Onde você passa o legado? Para seus filhos. Seus primeiros discípulos são seus filhos. Você tem que discipular os que estão dentro de casa. Mas Deus também ama que você ame discipular os seus discípulos. Quantos aqui são líderes? Amém, glória a Deus. Olha, Elias, ele gostava de trabalhar sozinho. Deus falou, você precisa de um discípulo. Como que a gente vai passar o legado se a gente não tem discípulos? Como que a gente vai continuar com o que Deus tem nos dado? E Deus fala para Elias, você precisa de um Eliseu. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de um Eliseu. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Ok. Quando você teve filhos, assim, a sua vida mudou, sim ou não? Você aprendeu, você amadureceu, né? Não tem jeito. Você tem filho e você cresce, não é? Ou assim é com discípulo. Você tem discípulo, você tem que crescer. Tem muitas pessoas que não têm recebido tudo porque eles querem viver para eles mesmos. E Deus fala para Eliseu, você precisa de para Elias, você precisa de um Eliseu. E aí vem o momento do encontro de Elias com Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra, no trabalho dele. Na frente dele iam 12 pares de bois. E ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixa que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canja e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com o seu ajudante. Olha, esse foi o Gilgal de Eliseu. A vida de Eliseu estava aí. A gente não sabe a história, mas sabemos o trabalho dele.
talvez ele tinha seus sonhos planejados aí, talvez ele tinha suas vontades aí, mas chegou um momento em que ele recebeu o chamado de Deus para ele. Porque Elias ele não viu Elias como mais um homem, ele viu Elias como um homem de Deus. E tem um momento que vai mudar as nossas vidas para sempre. E é quando eu aceito o chamado de Deus. Quando eu vou deixar, eu acho tão impressionante que Eliseu, ele não foi negociar e falar, eu vou estar com Elias um tempo, e aí eu volto para a minha vida, e eu vou fazer o que eu... Não, ele primeiro matou o que ele fazia, os bois. E não foi suficiente, queimou. E não foi suficiente, comeu. Não tinha jeito nenhum de voltar atrás. Ele tomou uma decisão. O chamado de Deus é total. Algumas pessoas querem receber a herança de Deus, mas não querem soltar o que Deus tem pedido faz muito tempo. Querem receber as bênçãos de Deus, mas querem negociar com Deus. Sabe, quando Deus te chama, há um preço. Jesus falou, se alguém quer ser meu discípulo, tem que deixar quieto. Tudo tem que se negar. E sabe, para mim, Gilgal é quando você se nega, quando você mata o eu. Sabe qual é o maior inimigo de você receber tudo que Deus tem para você? Às vezes a gente culpa Satanás por tudo, né? Mas o maior inimigo se chama eu. Eu tenho meus sonhos, eu tenho as minhas vontades, eu quero fazer o que eu quero, pastora. Mas deixa eu te perguntar, será que Deus não tem o melhor para você? Será que os planos de Deus não são maiores que os meus? Mas o que impede que eu não receba os planos de Deus? A minha vontade. Sabe, Gilgal é um momento onde eu deixo os meus planos. Quantos aqui gostam de... Eu amo fazer planos. Quantos aqui gostam de fazer planos? De ter tudo certinho, tudo, sabe? Eu acho que Deus ama mudar os nossos planos. Sabia? Deus é especialista, mano. Eu já tinha tudo. Senhor, eu tenho isso. E Deus fala, não, minha filha, você não vai fazer isso. Eu acho que Deus fica rindo dos nossos planos, sabe? Eu acho que Deus fica, ai, tadinho, ele nem sabe que está vindo. Mas Deus não obriga ninguém. Ele quer mudar os nossos planos para o nosso bem. Ele espera que eu tome uma decisão. Sabe, para mim é impressionante porque o que Elias fez? A capa representava o chamado. Então, eu vou descer aqui só um pouquinho, gente. Vou buscar quem tem cara de Eliseu. Sabe, Eliseu, a Bíblia fala que ele era careca. Será que eu busco ele? Não. Ele era jovem, gente. Elias, ele foi até onde Eliseu. Eliseu não foi atrás de Elias. Alguém aqui está me apontando que tem um Elias. Eu vou buscar aqui. Aqui. Tem como eu passar atrás? Isso, obrigado. Então, ele foi. Você tem cara de Elias. Eliseu, perdão. Aí, Elias foi atrás de Eliseu. Escuta isso. Você não vai atrás do chamado de Deus. Deus vai atrás de você. Você não é quem chama Deus. Deus te chama. Elias chegou até onde Eliseu estava. Ele está fazendo a sua vida. Ele já tem sua vida, já tem os planos, mas ele faz algo muito lindo. Elias colocou uma capa. E essa capa representava: ei, eu quero fazer algo com você. Você tem um chamado. Isso não é brincadeira, não. Isso não é de brincar, ser cristão, não. Tem um chamado, mas existe um preço. Esse foi o Gilgal de Eliseu. Ele tinha que tomar uma decisão. Elias não ficou explicando tudo o que ele ia fazer, não. Simplesmente deixou a capa. A capa representava um chamado. A capa representava um momento de tomar uma decisão. Tem gente que está sentada aí na cadeira da igreja e Deus está esperando que você tome uma decisão. Sabe, Deus te ama, mas chega um momento em que a paciência de Deus acaba. Não podemos
abusar da paciência de Deus. Tem um momento em que Deus fala, ok, a capa cai, mas agora ele tem que tomar uma decisão. Eu tenho certeza que Elias esperou um pouco, mas aí Eliseu teve que fazer algo. Se ele queria seguir Elias, ele tinha que levantar dessa cadeira. Ele tinha que sair, mas ele continuava sentado aí, achando que Elias ia fazer ele levantar. Mas ele ainda não entende que ele tem que levantar. Oh meu Deus! Finalmente, Eliseu entendeu! Oh Eliseu! Mas aí ele se levanta e ele fala, Elias, aí você... Elias, espera aí. Eu tenho que voltar e tenho que ajeitar algumas coisas. Aí o que Eliseu fez? Volta ali, Eliseu. E o que você tinha que fazer, Eliseu? Sabe o que Eliseu tinha que fazer? Não deixar nada aberto. Matar. Cortar. Queimar. Será que tinha algum relacionamento aí que tinha que queimar? Será que tinha algumas coisinhas que não deixavam ele seguir a Deus totalmente? Eu acho que foi o momento mais difícil de Eliseu, mas ele foi radical. Às vezes você quer servir a Deus, mas quer continuar com algumas coisinhas. Ah, Deus, eu te amo, mas deixa eu ficar com isso aqui. Deixa eu ter o controle disso aqui. Não, ele tinha que queimar totalmente. Se você quer a capa, se você quer a unção, se você quer a herança, tem que pagar o preço, tem que queimar, tem que matar, tem que ser radical. E aí sim você pode seguir. Aí sim, vamos Deus. Aí sim, aí sim. Por quê? Porque a herança é para aqueles que querem pagar o preço. Você quer a herança? Você quer o legado? Mas você está disposto a queimar o que Deus está te falando para queimar? Tem que ser radical. A gente pensa que a gente que perde. Não, quando você queima, você não perde, você ganha muito mais. Porque você está queimando o que estava te destruindo. Deus não te pede algo para te matar. Ele te pede algo para te salvar. Mas muitas vezes a gente não quer soltar. Deus nos ama. E quando Ele te pede algo, é porque Ele sabe que isso aí não está te fazendo bem. Deus pediu Isaac para Abraão. Não porque Isaac era a promessa, mas Isaac estava se tornando o ídolo para Abraão. Deus te pede coisas para ver onde está o teu coração. Aí Eliseu mostrou, Senhor, eu quero. A capa é mais importante que meus planos. Essa mudança de planos vale a pena. Quantos dizem amém? Amém. Obrigado, Eliseu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje é seu dia. Fala para a pessoa do outro lado. Fala, vamos sair de Gilgal? Se você não sair de Gilgal, não pode ir no outro passo, na outra estação. Depois de Gilgal, a Bíblia fala que Elias levou Eliseu a outro lugar, chamado Betel. Fala comigo, Betel. Então Gilgal é um lugar de decisão. Fala comigo, decisão. Agora Betel fala que fique aqui. 2 Reis capítulo 2, verso 2. Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Em primeiro lugar, esse lugar onde você toma a decisão, onde você fala assim, eu quero teu chamado, eu quero te seguir. Mas o segundo lugar, Betel significa casa de adoração. Betel significa casa de Deus. E eu orando falando, Senhor, o que significa Betel na minha vida? Eu quero ser Eliseu, eu quero perseverar. E Deus falando para mim, filha, Betel hoje não é mais um lugar. No Antigo Testamento a gente tinha que levantar altares
para ter comunhão com Deus, para levantar adoração a Deus. Agora, por meio de Jesus, o mais lindo é que a palavra fala que agora quem é o templo do Espírito Santo? Nós. Betel fala sobre ser uma vida, uma pessoa com devoção a Deus. A devoção tem que ser um estilo de vida. Uma pessoa devota, uma pessoa que tem disciplinas espirituais. Às vezes a gente é muito emotiva, né? A gente toma a decisão de Jesus, eu te amo, eu vou seguir você, vamos. Mas depois de que você toma essa decisão e você quer ser uma pessoa de legado, você tem que ser uma pessoa que Deus olhe para você e fale, ele é um Betel, ele é uma casa de adoração. A sua adoração não pode ser só nas convenções. A sua adoração não pode ser só no culto. A gente tem que ser uma pessoa que fala, Deus, todos os dias eu quero levantar a adoração a Ti. Quando eu vejo os grandes homens de Deus, que Deus confiou legados, que Deus deu herança, os homens que fizeram história, sabe, eu encontro em todos eles eram homens devotos a Deus, com devoção a Deus. Eles eram homens fiéis às coisas mais pequenas, como as disciplinas espirituais, a disciplina da oração, a disciplina da leitura da palavra. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença para receber a herança de Deus. Eu admiro muito a vida do nosso pastor, do meu pastor e meu pai também, o pastor César. Eu cresci vendo ele ser um Betel. Ele era uma casa de adoração a Deus. Eu me lembro muitas vezes que eu acordava e ele estava de joelhos. Para mim era o mais normal ver ele de joelhos orando, ter seus momentos com Deus. Eu vi o exemplo claro de um homem que amava a Deus. O que ele fazia era porque ele amava a Deus. A visão que Deus deu foi porque ele estava tendo tempo com Deus. Sabe, Betel é ter essa comunhão todos os dias com Deus. É isso que nos protege, é isso que nos guarda. Eu estava lendo um pouquinho sobre John Wesley. Ele foi um homem de Deus que Deus deu um legado enorme, mas ele era disciplinado. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Escutem muito bem, a palavra discípulo vem da mesma palavra para disciplina. Se você é discípulo, você é disciplinado. Você não pode falar, eu amo a Deus, ou eu amo a Jesus, mas você não dá tempo para Jesus. Eu amo Jesus, mas você não ama estar na palavra de Deus. Sabe, depois que a gente toma essa decisão, é essa vida com Deus que nos protege. Betel é todos os seus dias ser fiel no pouco. Sabe o que é o pouco? A oração da madrugada, a leitura da palavra. Seja fiel todos os dias. Fale comigo, todos os dias. Fale mais forte, todos os dias. Por quê? Porque todos os dias a gente tem que tomar decisões, é ou não é? Todos os dias a gente tem que ter a proteção de Deus. Eu tenho visto o livramento de Deus na minha vida tantas vezes. Eu posso falar para vocês todas as vezes que Deus já livrou a minha vida, dos meus filhos. Mas eu quero falar para vocês o que tem guardado a minha fé, o que tem guardado a minha vida, o que tem guardado o caminhar que eu tenho com Deus. Tem sido meus tempos com Deus. Eu tenho entendido que Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. O que Deus mais deseja é nosso amor a Ele todos os dias. E sabe, quando nós temos a disciplina de estar na presença de Deus, isso nos guarda, isso nos protege. Eu me lembro uns 2, 3 anos atrás, porque eu decidi, desde muito cedo, quando eu passei meu Gilgal, foi porque eu quase morri. Eu tinha 16 anos e eu estava na igreja, mas eu estava mais ou menos. E teve um dia que eu quase
morri, eu quase afoguei. Eu estava fazendo um esporte extremo e estávamos em um barco, o barco virou, aí eu estava debaixo da água e eu não estava muito bem com Deus. Eu estava, mas não estava, então eu não tinha queimado algumas coisinhas. Mas quando eu quase morri, eu falei, meu Deus, me guarda, eu prometo, eu vou queimar, eu não vou falar com ninguém mais, eu não vou vir, Senhor, mas por favor, me deixa, eu não me caso. Eu sou, a pessoa solteira só pensa quando vai morrer que não casou, não é? Deus, eu não casei ainda, tem misericórdia de mim. Deus teve misericórdia. Mas eu quero falar, desde esse dia, eu falei, Deus, eu vou te buscar todos os dias. E eu tomei a decisão de fazer meu devocional todos os dias. Todos os dias da minha vida é algo sagrado. Eu falo, Deus, eu não posso falhar. Por quê? Porque o meu compromisso com Deus tem me guardado, tem me dado direção, tem me dado tantas coisas. Mas 3 anos atrás, eu me lembro que eu estava orando. Era 4 de julho. E eu orei nem sem saber, sabe? A gente não sabe, gente. A gente não sabe quando que o dia que a Bíblia fala, o dia mau, o dia do mal, o dia que a gente nunca espera vai chegar. E eu me lembro desse dia, eu falei, Deus, eu só quero caminhar com o Senhor. E esse dia eu teve um tempo com Deus, de oração tremendo, e foi sobrenatural. Horas depois, eu ia estar enfrentando um dos momentos mais difíceis da minha vida. E foi quando eu encontrei a minha terceira filha, a Zara Esther. Ela tinha 1 ano e 7 meses nesse momento. A gente ia sair para o culto e eu achei ela já flutuando na água. Ela já tinha afogado. E eu não vou entrar nos detalhes, mas acho que é a pior cena para um pai. Um pesadelo horrível que eu queria acordar. Mas quando eu encontro ela assim, ela já estava sem vida. Ela já estava ela já não estava. Eu gritei, eu chamei o meu esposo, eu chamei o Lau chegou, e ele começa a fazer respiração boca a boca, ele começa a fazer todas as coisas, mas eu me lembro que nesse momento, você não conseguia orar palavras comuns, eu só orava em outras línguas, e eu falava, Senhor, caminha comigo nesse momento. Nesse momento a Bíblia fala do vale da sombra da morte. Eu falava, mas eu não temerei, porque Tu estás comigo. Caminha comigo, Deus. Nesse momento, o pior momento, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vou ter que enterrar minha filha. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor já venceu a morte. Eu creio que o Senhor não vai me abandonar, porque há uma herança, porque existe um legado, porque o Senhor está comigo. E sabe, é para esses momentos que existe o Betel, o altar, essa comunhão com Deus. É o que te guarda nos seus piores momentos. Nos seus melhores momentos é uma bênção, mas nos seus piores momentos Deus não te abandona, Deus não te deixa, porque Ele guarda seus filhos, Ele guarda quem é fiel, Ele guarda quem busca Ele protege. E sabe, eu não vou falar, quando você segue Jesus, você não vai passar por problemas, não, eu já passei por muitas coisas que eu não entendi, mas o lindo de seguir a Jesus, de queimar tudo, é que Ele está com você, é que é uma herança maior, aí uma herança eterna, e mesmo sem entender as coisas que a gente está vivendo aqui, a nossa esperança é real e é eterna. E eu me lembro desse momento, eu só falava Jesus, eu lembrei do meu tempo com Deus de manhã, e eu falei, Jesus, eu nem sabia o que eu estava por viver, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor está caminhando comigo, o Senhor caminha comigo. A minha filha durou assim, ficou assim, 30 minutos, 25 minutos, sem respirar, sem nada. Meu esposo o tempo todo fez respiração boca a boca. E aí a gente precisava de um milagre. A gente precisava do Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu me lembro que a gente saiu da casa, fomos para o hospital. Aí o tempo todo eu estava orando em outras línguas. E eu fechava os olhos, eu visualizava a Zara Esther com vida. Eu visualizava ela alegre, respirando.
eu não abria meus olhos naturais, porque quando eu abria meus olhos, eu via minha filha morta. Quando eu fechava meus olhos, eu via ela com vida. Então eu não queria abrir os olhos. E eu me lembro que eu estava no carro, eu liguei para os meus pais e falei: mãe, eu estava chorando, estava gritando, agora eu estou tranquilo, mas eu falei: mãe, ora por ressurreição. Aí minha mãe começa a ter sua experiência, ela só clamava uma palavra: Abba. Sabe, nos momentos mais difíceis, você vai a esse lugar secreto, esse lugar que você cultivou quando ninguém te viu. Para minha mãe foi: Abba, paizinho, pai, não nos abandone nesse momento. Meu pai, ele é um guerreiro, ele já viveu muitas coisas, ele já morreu, ele já voltou, então ele já sabe como é. Ele começou a falar com autoridade para Zareste. Ele começou a falar: Zareste, volta para o corpo, volta para o corpo. Ele não estava nem comigo, eles estavam em outra cidade. Mas eu vejo, gente, que Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Deus é fiel para quem é fiel no lugar secreto. Deus é fiel para quem tem um Betel na sua casa. Você é um Betel? A sua vida é uma casa de adoração? A sua vida é uma casa de oração? Ou você só ora nos seus piores momentos? A gente não pode buscar a Deus só em nossos piores momentos. A gente tem que ser constante. Porque quando a gente é fiel, gente, Ele é fiel. Ele nunca falha. E depois de alguns minutos, eu me lembro que meu esposo, ele começou a me falar: amor, amor. Aí lembra que eu não queria abrir os olhos. Eu estava segurando, meus pais ali, eu segurando o celular lá com as Zareste. E ele falou: amor, olha. Aí eu não queria olhar. Aí ele falou: olha, amor. Aí eu abro os olhos. E a gente começou a ver como a cor. Que o mais impressionante quando uma pessoa morre é a cor da pele. Quando eu começo a olhar, a minha filha não está respirando, a minha filha não está fazendo nada, mas a cor da pele começa a mudar. Aí ele fala: olha, amor. Aí eu estou olhando, aí eu falo: meu Deus. Aí ela começa a fazer o primeiro barulho. Depois de 25 minutos, ela faz tipo assim, como que quer respirar. Aí a gente está assim: vamos, vamos, vamos. Aí meu pai fazendo guerra espiritual, minha mãe também gritando, eu aqui, foi parecer, gente, cena de filme. Aí eu: meu Deus, meu Deus. Aí, como quando um bebê nasce, o que é a primeira coisa que o bebê faz? Chora. Minha filha nasceu mais uma vez. Começou a chorar. Mas sabe, eu vejo uma herança de proteção. Eu vejo que Deus é tão fiel quando você fala: Deus caminha comigo. Quando você caminha com Deus todos os dias, eu vou te falar, Ele vai caminhar com você. Em todos os seus momentos, os bons, os não tão bons, os que você entende, os que você não entende, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas eu vou ser fiel. Eu vou buscar Ele. Eu vou amar Sua palavra, porque eu sei que Ele não vai me deixar. Quantos podem dizer amém? Amém? Pode dar forte esse aplauso a Jesus. Eu posso contar muitos testemunhos das direções que Deus tem me dado no meu Betel. Quando eu estou aí, tendo meu tempo com Deus, traz proteção, traz direção. Mas para mim esse dia foi tão claro, foi como Enoque. Enoque teve um momento de decisão quando seu filho nasceu. A Bíblia fala em Gênesis que Enoque viveu de um jeito, mas o seu filho nasceu, Matusalém. E algo mudou no coração dele. A partir desse dia, Enoque caminhou com Deus. Caminhar fala de algo que você faz todos os dias. Isso é Betel. Caminhar com Deus. Você não pode orar uma vez ao mês. Você não pode orar uma vez na semana. Você tem que caminhar todos os dias. Todos os dias. Fala comigo: todos os dias. Isso é Betel. Você quer a herança? Então seja fiel. Seja um Betel.
Fala comigo, eu sou Betel. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu sou Betel. Eu sou casa de adoração. Aí o terceiro lugar. Fala, então Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Qual é o terceiro lugar? Jericó. O Gilgal nos fala de decisão. De queimar o que eu tenho que queimar. Mas aí Deus fala que agora você vai para Betel. Betel nos fala de algo que eu faço todos os dias. Caminhar com Deus. Ser uma casa de adoração. Mas aí Deus, através de Elias, levou Eliseu a Jericó. E Jericó é interessante, eu gostei muito que Hebreus capítulo 11, verso 30 fala, foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois que os israelitas marcharam em volta deles durante 7 dias. A terceira coisa que eu vejo que Deus quer que sejamos pessoas de conquista. Fala comigo, conquista. Primeiro, Ele quer que você seja uma pessoa de decisão. Segundo, Ele quer que você seja uma pessoa que caminhe com Ele, de devoção. Mas terceiro, você tem que ser uma pessoa de conquista. Escute, as conquistas, eu amei esse verso porque fala o segredo para conquistar do jeito de Deus. Fala pela fé. Como é que você conquista da forma de Deus? Como é que você vai conquistar a sua célula? Como é que você vai alcançar a sua equipe de 12? Como é que você vai pagar todas as suas dívidas? Pela fé. O que a Bíblia fala? E para as solteiras, como que o marido vai chegar? Gente, sem fé é quê? Possível agradar a Deus. Existem Jericós Nós viemos por que você ainda não conquistou, Nós viemos para cá por onde? porque você não obedeceu Pela fé. o que Deus te falou. Aparentemente não era lógico só caminhar e as muralhas iam cair, mas era estratégia de Deus. Eu acredito que existem conquistas que Deus quer nos dar. Eu acredito que a gente não pode ficar com as conquistas do passado. Nós temos que ser pessoas de conquista. Gente, eu admiro demais minha mãe, a pastora Emma. Ela tem conquistado em muitas áreas, mas algo que eu vejo, ela sempre está conquistando. Ela me ensina um exemplo dela. E ela está passando esse legado para mim. Quando ela viu que não tinha na nossa nação, da Colômbia, não tinha nenhum cristão na política. Nenhum. Ela tinha 30 anos na época. Ela falou, se eu tenho que me tornar política para ajudar na redenção da minha nação, eu vou fazer isso. E ela conquistou quando ninguém mais conquistou. Ela se tornou a primeira cristã, a primeira senadora cristã da Colômbia. Ela abriu o caminho. Mas, gente, ela não ficou com essa conquista. É porque eu fui a primeira senadora cristã. Glória a Deus. Mas algo que eu admiro demais, ela sempre está orando, Senhor, qual o monte agora que o Senhor quer que eu conquiste? O que o Senhor quer que eu faça agora? Qual a montanha que Deus tem para mim? E agora, Deus lembra vocês que ela vai pregar aqui sobre como Deus quer tirar todos vocês das dívidas. Gente, minha mãe começou a estudar sobre a bolsa de valores. Ela começou a fazer aula. Ela agora, meu Deus, ela pega o computador, ela mexe, nem eu entendo. E eu sou muito mais nova que ela. Eu falo, minha mãe, ela falou, minha filha, a gente tem que conquistar. A gente não pode ficar atrás. Quando Deus fala algo para ela, ela faz. Deus falou para ela comprar gado. Gente, minha mãe agora tem 80 vacas aqui no Brasil. Eu falo, meu Deus, minha mãe, ela é obediente a Deus. E por isso que ela está conquistando. Gente, eu quero a herança. Mas para receber a herança, você tem que obedecer. Se Deus está te falando para empreender, se Deus está te falando para abrir as células, eu não sei o que Deus está te falando para fazer. Conquista. Não fique na conquista de 5 anos atrás. Não fique, é porque no passado. Vocês sabem, Colômbia não é tão bom no futebol. Brasil é o melhor.
outro mundo, né? Brasil é maravilhoso. Mas Colômbia não é muito bom. E teve um dia, gente, 20 anos atrás, Colômbia jogou contra a Argentina. A Argentina era um dos melhores. Nem era a Copa do Mundo, nada. Era um jogo assim, qualquer jogo. Mas Colômbia ganhou de 5-0. Até hoje, gente, o pessoal fala dessa vitória 20 anos atrás. Eles falam, não, a gente não é tão boa agora, mas lembre-se que Colômbia ganhou da Argentina, assim. Às vezes a gente é assim. Ah, pastor, eu não tenho meus 12, mas 10 anos atrás eu ganhei uma pessoa para Jesus. Glória a Deus que 10 anos atrás você ganhou. Mas e agora? Hoje? O que você está fazendo hoje? A gente não pode ficar com as conquistas de ontem. Deus quer te dar novas montanhas. Deus te trouxe para dar novas montanhas. Você vai sair daqui uma pessoa de conquista. Quantos dizem amém? E o último lugar foi o Jordão. E Jordão, gente, Jordão foi quando Eliseu finalmente recebeu. Lembra que Elias falou, se você me ver subir, você vai receber a herança. E quando ele viu que Elias saiu, uma coisa ficou. Que ficou? A capa. Aí já não estava Elias. Aí, imagina Eliseu com a capa. E aí ele vai para o Jordão. A única forma, lembre-se que ele passou o Jordão com Elias, mas Elias bateu as águas e as águas abriram. Vocês lembram? Agora Elias já não estava. Agora ele estava aí, as águas estavam fechadas. Já não estava Elias para bater a água e abrir. Agora quem tinha que fazer o milagre? Mas eu amo. Jordão, quando vocês estudam na palavra, representa quando você entra no sobrenatural de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo onde? No Jordão. Aí ele faz uma oração e fala, onde está o Deus de Elias? E bate as águas. O que aconteceu? Ele já tinha passado o processo. Deus levou ele a um lugar onde ele ia poder viver o sobrenatural. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Ele recebeu a herança, mas porque ele quis, porque ele deixou, queimou tudo, passou por Gilgal. Foi uma pessoa de oração, e você vê isso na vida de Eliseu. Quando você estuda a vida de Eliseu, ele era um homem de oração. Ele conquistou, ele não ficou com as conquistas do passado, ele conquistou. E ele se envolveu pelo Espírito Santo. Eu acredito que Deus quer levantar essas pessoas hoje. Eu acredito que você é o Eliseu de hoje. Eu acredito que Deus te trouxe para te dar essa herança que ainda não tinha recebido. Fica de pé onde você está. Vamos orar. Você vai decidir o que você tem que queimar. O que eu sinto no meu coração é que toda essa convenção, Deus vai falar muito com você. Você tem que estar com os ouvidos bem abertos. Mas eu sinto que hoje, na abertura dessa noite, tem coisas que você tem que queimar. Tem coisas que você tem que soltar. Tem decisões que você tem que fazer hoje. Feche seus olhos aí onde você está. E se você sabe que ainda tem coisas que Deus está te chamando, que a capa de Deus está sobre você, que o manto de Deus hoje está te cobrindo e está te falando, não é um acidente, não é à toa que você está aqui. Eu te trouxe aqui. Você não me buscou, eu estou te buscando. E hoje o manto de Deus está sobre você. Mas você tem que tomar uma decisão hoje. Se você sabe que ainda você tem que tomar uma decisão, tem coisas que Deus te fala de você, talvez não tem sido radical. Você vai colocar sua mão no seu coração. Só você sabe, você e Deus, sabe o que você tem que deixar, o que você tem que queimar. Mas hoje você vai fazer essa oração. E você vai falar comigo, Senhor Jesus. Hoje eu reconheço que tem coisas que eu tenho que deixar atrás. Mas hoje, nessa primeira noite, é a minha noite de decisão.
de queimar todas as coisas que não me deixaram te servir totalmente. Fala, Senhor, hoje é o meu dia de decisão. Hoje eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Fala, Senhor, me perdoa se eu não fui disciplinado, se eu não te busquei todos os dias. Hoje eu faço um compromisso de te buscar, de caminhar com Deus. A partir de hoje, eu serei o Enoque moderno. Eu vou caminhar com Deus todos os dias. Eu vou te buscar todos os dias. Eu vou estar a tua palavra. Fala, Senhor, faz de mim um conquistador. Eu quero conquistar. Eu quero ir atrás de novas montanhas. Senhor, me perdoa se eu fiquei com as conquistas de ontem. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero conquistar minha célula, minha equipe de